podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Emerson Alecrim. E eu sou o Lucas Braga. Você consegue imaginar como seria a sua vida se a internet parasse de funcionar hoje, do nada? Pois bem, nas últimas semanas, vários serviços têm sofrido com quedas, ataques, e hoje a gente vai tentar imaginar como seria essa realidade. No segundo bloco, a gente comenta a intenção das operadoras em vender planos de TV por assinatura pela internet e também falamos sobre a novela da venda da divisão móvel da Oi. Então aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 13 minutos e 6 segundos. Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem aí? Primeira mensagem é do Lucas Moraes, ele é de BH, e mandou um e-mail para tecnocast@tecnoblog.net dizendo o seguinte: já usei iPhone, Zenfone e desde o S7 Edge estou com os aparelhos da linha Galaxy S e Galaxy Note. Tem uns 4 adaptadores de tomada aqui, além dos que doei para minha mãe e avó. Acho negativa essa remoção, pois embora pareça besteira, eu preciso ter vários adaptadores em casa. 2 no meu quarto, 1 na sala, 1 na mochila da faculdade e 1 no outro quarto. Também tem uma power bank e um carregador wireless. Tenho baixa visão avançada. Se os smartphones não viessem com adaptadores para tomada, eu teria que comprar. Não gosto de comprar nada paralelo ou pirata. E antes de ter esse tanto de adaptador para tomada, eu já comprei um original no site da Samsung. E não foi barato. Para minha acessibilidade, é importante ter esses itens básicos sempre por perto. Se eu tivesse apenas um e o perdesse, eu demoraria horas para achá-lo ou teria que pedir a alguém que enxergue bem. Até pra gente é difícil, né? Imagina. Os cegos legais e cegos totais são minoria, mas é um tanto desonesto fazer uso dessa ideia de ecologicamente correto em 2020, quando sabemos que os ambientalistas já fazem alertas há décadas e também sabemos que o motivo real é corte de gastos. Por fim, queria ponderar que a referida ideia pode causar um furdúncio agora, mas daqui a alguns meses ou anos, todos já estariam acostumados e não me surpreenderia se as empresas tomassem a mesma atitude com relação aos aparelhos de entrada e intermediários. Eu faço psicologia e acredito que nesses casos há uma habituação a estímulos e condicionamento operante severo. Aparelho sem entrada P2 já não vira notícia. Normaliza-se. Afinal, o mercado se adapta, padrões se instauram e os usuários são os menos beneficiados com tais medidas veladas. Eu não sei, eu acho que é difícil chegar numa conclusão definitiva, falar que é isso e acabou, sabe? Eu entendo que sim, tem um benefício ecológico nessa medida. Eu não tô dizendo que as empresas fariam isso por causa do benefício ecológico, mas tô dizendo que factualmente existe esse benefício, né? Quanto é menos lixo eletrônico produzido, logo, né, é menos lixo eletrônico sendo jogado fora. Agora, assim, a verdadeira discussão que a gente deveria ter é como fazer esse tipo de mudança, né? E não se a empresa tem boas intenções ou não, porque de boas intenções a gente vê cada porcaria saindo, né, que, enfim, não é bem o parâmetro que a gente tem que usar. Então, se vai fazer, se tem um benefício real, como vai ser feito, né? Aí entra aquela discussão de, então consegue reduzir preço, consegue compensar isso de outras formas, consegue pelo menos dar uma promoção para que quando você comprar o aparelho novo e precisar comprar o kit, não seja o R$200 que a Apple cobra hoje num carregador, entendeu? Então eu acho que tem que ser nesse caminho a discussão. E no final das contas é verdade, cada vez mais a gente tem estoque de carregadores, de wireless também, power bank, né? Então, realmente não tem mais porquê, chega num certo momento, não tem mais porquê tá consumindo isso que simplesmente vira um adaptador na sua gaveta que depois você joga fora, né? Então, eu acho que é esse caminho a discussão, Riga. E sobre esse e-mail do Lucas, né? Ele tem baixa visão avançada. Eu posso falar porque minha namorada é cega.
seguinte, cara, dá uma organizada melhor nisso aí, porque você tem trilhões de adaptadores. Eu acho mais fácil até perder adaptador, porque você tem realmente um monte de adaptadores. Né? Tipo, se ele escolhe um lugar aí pra sempre guardar um adaptador, eu entendo que, pela comodidade, é melhor você ter um adaptador já plugado, né? Pronto em cada cômodo. Mas, assim, não seria um grande... Putz, impossibilita o uso por quem não enxerga. Né? Você teria que se organizar melhor, mas infelizmente talvez seja essa mesmo a tendência. Até porque, que nem eu falei no episódio, né? Hoje em dia, todo componente, todo device tem uma porta USB que você consegue plugar e carregar. Então, o seu notebook, o seu computador, a sua TV, o seu Xbox, até tomada de parede, o pessoal já tá colocando tomada de parede que é direto USB tipo A, né? Aí o problema é quando começar a mudar para tipo C, né? Porque aí realmente tem que trocar tudo. Mas numa troca de padrão, mesmo que viesse o carregador na caixa, você perde a sua coleção de 200 carregadores e tem que começar do zero. Então não faz diferença, né? Assim, usar esse motivo como desculpa para enviar obrigatoriamente o carregador. Enfim, então eu acho que é muito mais a gente discutir a forma como isso vai ser feito. Não que faça alguma diferença, porque no final a empresa vai fazer o que ela quiser, né? Mas, pelo menos a gente pressiona aqui como pode. E a próxima mensagem? A próxima mensagem é do Luiz Otávio Anjos. Ele comentou lá no Twitter, @Tecnocast, e ele diz o seguinte: e se esses lançamentos de plano 5G das empresas brasileiras forem um movimento para depois dizer que já estão usando a base instalada? Não seria possível banir a Huawei, pois o valor para isso seria inviável. Isso é uma teoria da conspiração, né? Sei lá, as operadoras estão correndo agora com 5G, porque daí não conseguiriam mais banir a Huawei, porque teriam que trocar o parque instalado de torres. Mas, olha, na verdade, assim, a Huawei já domina. Então, assim, a gente comentou no episódio que 70 mil das 86 mil antenas de 2G, 3G, 4G são Huawei. Então, imagino que se tivesse um banimento, provavelmente seria só para os equipamentos novos, né? Porque trocar toda a base, de qualquer forma, geraria um custo absurdo. Mas, se você pegar, por exemplo, a Claro, ela foi a primeira a lançar o 5G com a tecnologia de compartilhamento de espectro, usando os equipamentos atuais, né? Atualizaram o software e tal, e, enfim, lançou 5G. E ela lançou o 5G em São Paulo e no Rio. E São Paulo e Rio são mercados muito peculiares, porque é onde quase não tem Huawei. Na verdade, tudo que você acessa das principais operadoras, não só da Claro, é Ericsson. Então, enfim, essa teoria já não funcionaria. Então, não acho que as operadoras estariam forçando agora, porque depois não teria como banir. Não, acho que não. E, enfim, acho que todas as operadoras têm contratos com a Huawei. Já aconteceu no Reino Unido, eles vão banir a Huawei dos equipamentos futuros, e os equipamentos atuais terão que trocar até 2027. Mas, assim, já falaram que vai custar bilhões de libras esterlinas, e em reais, convertendo, fica pior ainda. Então a gente sabe que se isso realmente acontecesse, o que eu particularmente duvido, o vice-presidente já sinalizou que isso não deve acontecer, não tem como banir a Huawei do Brasil, isso geraria um custo muito absurdo em qualquer hipótese, e não teria nada que as operadoras pudessem fazer, né, pra forçar 5G, não tem como. E a última mensagem é do Raul Sérgio, ele tem 42 anos, é de Barueri, aqui em São Paulo, engenheiro mecatrônica, e mandou um e-mail para tecnocast@tecnoblog.net. Falou o seguinte: adoro escutar vocês. Valeu. Sobre o episódio 152, creio que faltaram detalhes importantes para as pessoas no julgamento da decisão da Apple e da Samsung. Independente dos objetivos mercadológicos das duas, existe uma tendência de cada vez mais pessoas terem aparelhos eletrônicos portáteis, e a grande maioria desses aparelhos são alimentados por portas USB ou usam baterias recarregáveis via porta USB. Não é plausível cada lanterna recarregável, barbeador, depilador, microventiladores, aí ele fez uma lista aqui, e toda sorte de eletrônicos, cada um vindo com seu próprio carregador, fonte de alimentação ou adaptador de tomada. E com a padronização do USB tipo C, praticamente todos os eletroeletrônicos poderão compartilhar a mesma fonte, até furadeiras, serras elétricas, notebook, tablet, etc. Me parece que a Samsung e a Apple estão apenas se adaptando a uma tendência que já existe. Outro fato, parece mais coerente financeiramente e ecologicamente que o usuário escolha o tipo de carregador que se adapte melhor às suas necessidades. Alguém que só carrega o seu aparelho uma vez por dia, à noite, não precisa pagar mais caro por um carregador mais potente. Vários estabelecimentos comerciais até residências já têm tomadas USB embutidas na parede, basta usar o cabo. Além, é claro, da pessoa invariavelmente já ter um carregador USB em sua casa, talvez com várias saídas. Desde que o valor desse carregador seja deduzido do valor do conjunto
junto e possamos comprar à parte o carregador que melhor se adeque às necessidades, eu acho uma boa notícia. Sim, eu acho que esse é o ponto, né? Como eu dei o exemplo aqui de algumas portas USB que a gente já tem ao nosso redor, mas é isso também, né? Tudo que a gente compra hoje tem carregador USB de alguma forma, e já tem vários devices que também não vêm com carregador, então assim... Normal, né? Kindle já não vem, nunca veio com carregador, nunca veio, né? né? Só o cabo USB e tal. Eu acho que essa é uma tendência e, infelizmente, assim como no caso das operadoras, do 5G, Huawei, não tem nada que a gente possa fazer. Na verdade, elas vão decidir e se tiver vendas muito ruins por causa do carregador, o que, sendo bem sincero, isso é impossível de acontecer, aí elas voltam atrás. Mas não vai acontecer. É que no final das contas fica aquela sensação de que estão tirando algo que nos pertence, né? Tipo, a gente tá acostumado a comprar e vir o smartphone com o carregador e com o cabo. O cabo, na verdade, continuaria vindo nesse caso, né? Mas vira o carregador, vira o fone de ouvido, vem tudo, né? Então, a sensação é, porra, estão me enganando, né? E sei lá, se para pra pensar, enfim... Não quero que soe também que eu tô defendendo essas empresas, porque como eu falei, a discussão tem que ser em como isso vai ser feito, e não se é legal ou não fazer, porque eu acho que tem benefícios em não mandar mais o carregador agora em 2020, né? 13 anos depois do primeiro iPhone, 13 anos depois que todo mundo tá comprando smartphone a roda aí todos os anos, e todos os aparelhos também se convertendo para esse formato de carregador USB, né? Eu, por exemplo, eu carrego o celular à noite e eu carrego numa base sem fio, porque, sabe, dane-se se vai demorar pra carregar, porque, pô, a noite inteira, não faz diferença ter um carregador rápido. O iPhone que eu tenho é um iPhone que a gente recebeu de testes da Apple e tal, mas é o iPhone com o carregador rápido. Pergunta pra mim quantas vezes eu usei o carregador rápido. Eu não uso, tá separado num canto, porque eu uso durante o dia no escritório, o celular fica numa base, que é sem fio, e quando eu vou dormir fica em outra base, também sem fio, então, né... Mesma coisa aqui. Então assim, o carregador rápido, no final das contas, é um luxo que eu tenho, né? Aliás, eu tenho vários luxos aqui, porque eu trabalho com isso, né? Mas, enfim, é uma coisa que eu tenho pra, sei lá, se eu tô numa viagem e eu tenho uma emergência ali no aeroporto, tipo, tenho 15 minutos e eu preciso carregar o celular. Aí o carregador rápido, né, vem a calhar aí muito bem. Mas, enfim, no dia a dia, no final das contas, um carregadorzinho simples de 5 watts já resolve. Mas esse episódio foi legal, porque a gente falou da Apple e logo depois da Samsung, né? Tentando adotar essa mesma medida, os rumores aí. E eu sei que o público que ouve o Tecnocast é evoluído e sabe discutir, mas eu acho que essa história foi muito legal pra falar o seguinte... Não seja fanboys de empresas. Sim. Elas não são as suas amiguinhas. Isso. Até porque o pessoal xingou muito a Apple quando saiu o primeiro rumor, e a hora que saiu o Samsung, todo mundo ficou extremamente decepcionado, né? Porque... Eu morri de dar risada. E se acontecesse o mesmo rumor com a Motorola, ia dar mais risada ainda, assim, sabe? Então é isso aí. As empresas não são as suas amigas. E a gente tá vivendo no mundo capitalista. Legal. Não fala mal do capitalismo. Bora pra pauta? Bora lá. Bom, nas últimas semanas a gente viu aí vários serviços sofrendo com problemas, né? Queda, o Facebook com problema na API que derrubou todos os aplicativos ali, Spotify, Waze, que mais Tinder também sofreu, né? Nubank, o queridinho aí, né? Os fãs de banco aqui no Brasil. Enfim, então a gente teve a ideia de trazer para esse episódio um pouquinho de como seria o mundo se a internet parasse do dia pra noite. E pra gente começar essa brincadeira, eu queria fazer esse exercício de tentar imaginar hoje o que vocês fizeram nessa sexta-feira que estamos gravando aqui e o que depende de internet do que vocês fizeram hoje. Acho que é mais fácil falar o que não depende de internet. Porque, porra, cara, eu acordei hoje e, assim, os parques em São Paulo voltaram a abrir, com todas as medidas de proteção e tal, fui lá correr. A Garmin tá fora do ar. Eles aparentemente sofreram um ataque de ransomware. E assim, tá tudo fora do ar. Você não consegue sincronizar o relógio, assim, que eu uso pra acordar, né? Porque o alarme está no relógio, porque ele vibra, não faz barulho e tal. E aí eu não acordo a namorada que está dormindo do lado. E então fui lá, corri, ouvi bem menos bips automáticos, né? Porque o Garmin, ele tem um som muito peculiar. E no parque lá de manhã, no horário de pico, assim, tem muita gente correndo com o mesmo relógio e tal. E acontece. E ouvi
muito poucos. Então não sei se as pessoas que usam o relógio deixaram o relógio em casa ou se elas simplesmente não foram correr porque o negócio tá fora do ar. E aí depois cheguei em casa e tal, baixei um podcast pra ouvir enquanto eu tomava banho. Depois eu fui tomar café da manhã, tomei o ginkgo biloba que o Mobilon recomendou, uma droga muito interessante. Depois eu faço um review dela. Aí foi, beleza, comecei a trabalhar, pedi pra Alexa tocar uma música, então isso depende da internet, porque afinal de contas vem pelo Amazon Music ou pelo Spotify, e os comandos são sincronizados, eles são enviados pra nuvem e processados lá antes de voltar. Então assim, tudo depende da internet, e na verdade, se parasse, eu não estaria trabalhando hoje, porque o meu trabalho é a internet. Então, realmente seria bem difícil. Inclusive, não estaríamos gravando agora, né? Pela internet. Não estaríamos. Se for pegar o que eu fiz hoje, acho que a primeira coisa que eu acessei pela manhã foi o Internet Bank. Eu tenho um hábito que, aliás, eu falo isso para meus parentes, que é o de orientar todo mundo a entrar no Internet Bank pelo menos uma vez por semana para ver se tá tudo ok, né? E, tipo, eu já fui vítima de problemas de acesso indevido à minha conta, então eu acho que esse é um cuidado que todo mundo deve ter. E aí, obviamente que agora pensando nesse cenário de ficar sem internet, eu acho que daria um certo pânico quando você pensa em serviço bancário, porque se você ficar sem acesso ao serviço, você tende a achar que seu dinheiro sumiu, né? Ou então... Você fica sem dinheiro, né? A não ser que você tenha um cofrinho aí. Porque não é só o dinheiro de um banco só, né? Eu, por exemplo, tenho conta em 2 bancos, então seria os 2, eu ficaria sem nada, literalmente nada. Então já ia entrar em pânico por causa disso. Até porque, como a gente falou em algum Tecnocast passado, aquele número que você vê lá no saldo da sua conta é uma ilusão. Aquilo ali não existe. Se você for lá, todo mundo falar no banco e tentar resgatar, não vai ter dinheiro. Então, é uma mentira, gente. Não acreditem naquilo. Se a gente for pensar com profundidade, tipo, a gente só tem números ali, né? Dinheiro, de fato, não tá lá, né? Mas, enfim. E é interessante porque, assim, se você pegar, por exemplo, quando, sei lá, um banco grande, Bradesco, Itaú, Santander, sai por algum motivo, sai do ar, né? Ou de repente o aplicativo tá instável, ou alguma coisa para de funcionar, você já vê aquele bombardeio de pessoas nas redes sociais preocupado, né? Porque a pessoa tenta ver se outras pessoas têm o mesmo problema pra ter certeza que ela não perdeu o dinheiro dela, né? Que não é só com ela. Então, e é compreensível, dá um certo temor, né? E logo em seguida, depois disso, quando eu começo a trabalhar, geralmente eu começo a ouvir música, né? Eu uso... O Riga deve recorrer ao ginkgo biloba aí pra acordar, pra ficar ligadão. Eu geralmente coloco uma trilha sonora aí pra despertar, né? Eu geralmente faço isso ali pelas 10 da manhã, 11 da manhã. Então... E Spotify, né? Tudo pela internet. Então, se eu fico sem, eu provavelmente teria que usar o Winamp aqui. Eu acho que nem sei mais como usar o Winamp, então. O Winamp, meu Deus. Não, e você não teria as músicas, né? Você pode ter um aplicativo pra tocar, mas se você não tiver um arquivo, não bem adianta. Lembrado. Não, o aplicativo tá até aqui, né? O Winamp, mais as músicas... O pior é que hoje eu não tenho as músicas digitais, né? Então não adiantaria ter o Winamp. E as músicas que eu tenho em CD já também não dá pra usar mais, porque eu não tenho mais drive de CD pra colocar no computador, né? Então já era. Eu comprei uma vitrola recentemente, já pensando no apocalipse, tá? Tô comprando meus álbuns favoritos aí ao longo do tempo. Então, pelo menos sem música eu não vou ficar. Eu acho que assim, o problema é que na quarentena a gente tá mais ainda dependente de internet, né? Então a gente sente mais ainda essas quedas, a queda que teve no Cloudflare, o problema da Garmin aí. Do Garmin, no caso, não, né, Riga? Porque você estava correndo, mas enfim. Então, a gente conhece a Garmin como uma empresa que faz dispositivos, sei lá, smartwatch, né? Porque a gente é consumidor final, então a gente consome esse tipo de produto. Mas é uma empresa que faz, por exemplo, sistemas de comunicação via satélite que é usado na aviação, por exemplo. Então, e esses sistemas, inclusive, foram afetados por essa queda. Então, imagina o impacto de uma única empresa, assim, a Garmin. Às vezes a gente nem sabe direito o que ela faz num mercado como um todo, né? No mercado fora da internet. É claro que os aviões, as empresas aéreas, enfim, todas elas têm sistemas de contingência, elas baixam os dados localmente, não depende de um servidor ficar online para o avião poder voar ou se manter no ar. Mas tem toda uma questão de infraestrutura mesmo, né? A infraestrutura do mundo, ela tá concentrada na internet. Então, assim, minhas corridas, a minha sincronização da minha corrida no Strava, ela pode aguardar, mas talvez outros serviços não.
Essa parte de aviação é interessante porque me lembrou quando eu trabalhava numa universidade aqui de São Paulo, e eu saí de lá em 2009, ou seja, isso tem, sei lá, 12 anos que aconteceu. Essa universidade tem um curso ligado à aviação civil, eu não lembro exatamente o nome do curso, mas é nessa área, e lá os alunos tinham acesso a um sistema que eu também não vou lembrar o nome, afinal são 12 anos já, que é, assim, é um sistema de venda de passagens ou pacotes turísticos, e esse sistema basicamente ele integra os sistemas de venda das operadoras de turismo, das companhias aéreas e tal. Então você consegue fazer tudo. Você pode estar, por exemplo, aqui no Brasil e comprar uma passagem, sei lá, lá no Japão, por exemplo, porque está tudo integrado. E aí, eu lembro que teve uma vez uma discussão a respeito desse sistema cair. As empresas continuariam vendendo passagens, só que elas teriam um transtorno, porque esse sistema é todo integrado. Então, se você cai, eu não sei como é que está hoje, mas naquela época era mais ou menos assim. Se o sistema cair numa ponta, ele vai ter uma reação em cadeia, porque vai afetando os outros serviços. Então, por exemplo, se só parar de funcionar o serviço que vende, a parte que vende passagens aéreas, ele poderia também afetar a parte que vende pacotes turísticos, ou então a parte de reservas de hotel, porque uma parte fica dependendo da outra. Então, se você está vendendo um pacote, por exemplo, esse pacote inclui passagens aéreas e inclui hospedagem, e aí só que você fica pendente das passagens aéreas e, consequentemente, você também não consegue vender hospedagem, não consegue vender serviço de aluguel de carro, enfim, tem uma série de serviços incluídos. E entra bem nessa questão, porque o pessoal falava que eles tinham um certo receio de ficar tão dependente desse sistema, porque eles sabem bem que se cai de um lado, cai tudo, é uma reação em cadeia. Obviamente que tem lá uma contingência, só que até começar a funcionar, até todo mundo meio que se reorientar para colocar tudo nos eixos, vai demorar, tipo, sei lá, meia hora, uma hora para tudo ficar normal. Se você pensar no cenário normal que não tem pandemia, que o turismo tá toda, uma hora pode dar um prejuízo significativo, assim, pode causar bastante transtorno. E tem outra coisa que a gente está avaliando aqui também, o que cai e que nos afeta diretamente, né? Então, eu acordei, tentei acessar o Twitter e o Twitter estava fora do ar. Tentei acessar o meu internet banking para fazer um pagamento, um boleto, não consegui pagar o boleto, estava fora do ar. Isso seria a primeira coisa que a gente ia sentir, né? Se a internet parasse de funcionar. Mas eu acho que o agravante vem depois, que é as consequências a partir daí, né? Hoje tá tudo ligado com a internet, né? Então a gente pode falar que a rede elétrica tá ligada via internet, ela se comunica, ela se compensa ali em caso de queda e tal. Rede de água e esgoto também tá conectado pela internet. E outro ponto é a questão da logística, né? Toda a infraestrutura de logística acontece online. Então, desde a parte do pagamento, que é o que a gente já falou, mas é na maquininha de cartão, quando você vai comprar alguma coisa, até a parte de reposição de estoque, de controle de estoque, caminhão, logística, enfim, tudo passa pela internet. Então, se parar a internet e ficar muito tempo sem internet, começa a faltar tudo. Não é só mais o mundo virtual que fica em falta, é o resto também, energia, comida, água, tudo começa a ser afetado, um efeito em cascata aí. É interessante observar isso porque quando a gente pensa do ponto de vista do usuário leigo, a internet é vista como se fosse uma comodidade, é um serviço de conveniência. Né? É tipo, me comunicar com a minha mãe pelo Facebook, sabe? Eu vou acessar a internet pra usar Netflix. Ou então, pegando alguns anos atrás, eu vou acessar a internet pra usar o MSN, sabe? Alguma coisa assim, ou seja, pra coisas que, pelo menos no primeiro momento, são supérfluas. Mas se a gente pensar da maneira correta, digamos assim, da maneira ampla, a internet é um sistema de comunicação que é a base de vários sistemas hoje. Então, a gente tá falando, por exemplo, de sistema bancário. Uma coisa, por exemplo, é o aplicativo do seu banco parar de funcionar, não importa a razão, pode ser um ataque, pode ser um problema momentâneo. Outra coisa é a internet como um todo paralisar e nenhum sistema do banco vai funcionar. Então, por exemplo, a comunicação entre caixas eletrônicos também não vai funcionar, as operações que são processadas pelo sistema do banco, operações de pagamento, transferência de dinheiro, a atualização de status bancários, quer dizer, tudo para, exatamente, não porque os sistemas estão inoperantes, mas porque eles estão sem comunicação. E isso é só um exemplo, né? Se você pensar na escala toda, você vai ter vários sistemas de hospitais, sistemas, às vezes você, por exemplo, tá fazendo, sei lá, um exame de sangue, uma coisa que você faz em minutos, mas aquele resultado lá está sendo processado, pelo menos parcialmente, por um banco de dados online, sabe? Então é uma reação em cadeia, que nem eu falei agora há pouco.
Na verdade, a gente tem que observar a internet, entender a internet como uma rede, mas não uma rede no sentido só de rede de internet mesmo que a gente pensa, né? O que eu quero dizer? Se você pegar o mundo desde lá antigamente você tinha já as primeiras redes acontecendo, que eram estradas. Estrada foi o primeiro tipo de rede. Você se conecta através de estradas na cidade, você dirige de um ponto A para o ponto B, entre cidades, entre países, enfim, começaram aí. Você depende de pontes que eram destruídas nas guerras, né? Porque... Exatamente. E aí depois você teve redes de água e esgoto, redes de eletricidade, redes de telefone. Então a gente chega nesse ponto, imagina um mapa onde você vai colocando uma rede em cima da outra, e é mais ou menos assim que é um mapa de uma cidade mesmo, né? Quando você olha os mapas de tubulações. E a gente chega nesse ponto hoje onde tem essa rede que é a rede internet, uma grande rede de comunicação. Então não é mais uma questão de o nosso entretenimento, ou eu checo o meu banco online. Principalmente a gente que veio do mundo pré-internet, às vezes passa essa sensação, né, de que é uma comodidade. Mas a hora que você começa a pensar, já virou uma coisa que é tão essencial na nossa vida, na vida do mundo inteiro, né, de todas as pessoas, que o efeito de você quebrar uma internet, tenta imaginar isso, um mundo sem tubulação de água, ou um mundo sem estradas. Enfim, a internet já tá, assim, é muito pior do que isso já, né? E tudo passou a ser baseado em internet, né? Então, a gente tava falando aí de comunicação, por exemplo. Pode ser uma comodidade. Agora você tem um WhatsApp que você consegue se comunicar por vídeo e voz pela internet. Beleza. Mas aí a internet acabou. De uma hora para outra ela parou. Você ainda conseguiria fazer uma ligação telefônica ou mandar um SMS sem internet? Acho que hoje é difícil, né? Será que tem como ainda, tecnologicamente? Eu acho que, ainda que você tenha uma linha fixa tradicional com fios de cobre, etc., mesmo assim, em algum ponto vira internet, vira VoIP, né? Talvez se você ligar para alguém do seu bairro que também tenha uma outra linha no mesmo circuito, você consiga fazer esse tipo de comunicação. Com a ajuda de uma telefonista que vai lá pegar a sua linha e conectar na outra, né? Na central. Até mesmo na central analógica você conseguiria, mas se você precisar de ligar para alguém que já está em outra central, em outra cidade, provavelmente esse tráfego já é IP, né? Então, realmente, a gente ficaria offline mesmo, desconectado, sem comunicação. Ou seja, aí não dá pra repor estoque de jeito nenhum, né? Se você tem um supermercado, a galera surta porque acabou toda a comida e, pandemia. Você viu a loucura que foi o pessoal estocando comida, que não vai dar pra sair mais e tal. Imagina isso na internet. Caiu a internet, o governo não sabe o que faz, você já não consegue assistir televisão pra ver as notícias, você não consegue se informar, né? A sua informação chega da onde? Ondas de rádio? Nem sei se ainda daria, né? Ou pessoas, vizinhança, passando de boca em boca, né? A informação. Ou seja, a população ia ficar surtada só pelo fato de não ter uma informação muito precisa, muito clara do que tá acontecendo. Aqui, de novo, mundo apocalíptico sem internet, tá? O pessoal vai surtar, vai correr pro supermercado, vai estocar comida, o pessoal vai começar a olhar, tudo que é o mais básico, vou começar a estocar o que é mais básico. Vamos encher aqui caixas de água pra ter água, vamos estocar comida, enfim. Chega num ponto que acabou comida, acabou água, acabou tudo. E aí não tem como repor nada, porque não tem nem como se comunicar, nem telefone, nem internet, né, que seria automático, sistema de logística. E a gente faz como? Manda carta pra pedir mais arroz? Mas aí você tem que mandar como? Pelos correios, que daí vai se conectar, eles têm um programa em Java que se conecta à rede dos correios pela internet e cadastra ali a encomenda com código de rastreamento. Não vai funcionar! Você vai ter que ir até a pessoa. Existe uma especificação técnica que chama RFC 1149, que é a transmissão de datagramas IPs por combos correios. Então, talvez essa seja a solução. Gente, isso me lembra quando foi em 2010, era a virada de 2009 para 2010, que foi a primeira viagem internacional que eu fiz, que, assim, foi uma loucura. Eu simplesmente saí daqui e fiz um mochilão pela Bolívia e pelo Peru. Nosso primeiro destino foi La Paz. Só que no dia que a gente chegou em La Paz, tinha uma greve geral, porque o Evo Morales tinha aumentado a gasolina em 100%. E beleza, a gente esteve lá, conseguiu se virar lá e tal, mas no dia de sair, a gente não conseguia sair porque a cidade estava toda fechada, porque os manifestantes não deixavam ninguém passar pelas estradas. E aí o que aconteceu? A gente estava
a gente precisava encontrar algum brasileiro que soubesse algum jeito de sair dali, né? Só que assim, era 2010, a internet ainda não era... Pelo menos lá em La Paz era 2G, era uma coisa bem ruim. Eu lembro até que eu tinha meu Nokia 71, era meu celular na época, e era horrível você conseguir... Às vezes você conseguia Wi-Fi no hotel, mas ainda assim era bem ruim. Em resumo, a gente não conseguia se comunicar, ninguém conseguia saber uma forma de sair com segurança de La Paz. E a alternativa que a gente teve foi de começar a passar em hotéis e albergues para tentar achar brasileiros lá que soubessem como sair de La Paz. Então... Eu mesmo, a gente se dividia em grupos e cada grupo ia para uma região da cidade para pegar os hotéis e albergues daquela região. E eu mesmo acho que visitei uns 5 lugares, comecei tipo de tarde, fui terminar à noite, e depois a gente marcava um ponto de encontro na hora da janta e para ver se alguém tinha alguma informação. E foi só assim que a gente conseguiu se comunicar para sair de lá no dia seguinte. Então, por aí você já vê que como a questão da comunicação pesa, porque, cara, a gente teve que percorrer La Paz, apesar de ser uma cidade de um país pobre, La Paz é uma cidade grande, é uma capital, então você tinha que se movimentar bastante se tivesse que seguir essa estratégia. E a gente só conseguiu fazer isso porque dividiu em grupo. Agora, se fosse um negócio nos dias atuais, com a internet melhor, a gente já estava se comunicando por WhatsApp, de repente usando as redes sociais, algum grupo no Facebook, ou sei lá, o Twitter, alguma coisa do tipo. E uma coisa que a gente demorou uma tarde toda e parte da noite para resolver, sei lá, acho que eu conseguiria resolver em meia hora, sabe? Então acho que é um exemplo bem, talvez... emblemático do que a falta de comunicação digital hoje pode causar. E me assusta o quanto a gente depende de algumas empresas específicas, né? Claro que a gente tá falando de um cenário apocalíptico, onde, sei lá, a internet parou total. Mas a gente já depende de algumas empresas que, quando elas têm algum problema, a gente fica, gente, o que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo nada, né? Porque na sexta-feira passada, no dia 17 de julho, a gente tava preparando a gravação do Tecnocast, e daí teve essa queda do Cloudflare, né? E muitos sites dependem do Cloudflare para funcionar, inclusive o Tecnoblog, inclusive muitos outros serviços, Discord, enfim. E tem uma estimativa de 2018 que o Cloudflare, cerca de 10% do tráfego da web, não exatamente da internet, mas da web, passava pelo Cloudflare. Isso deve ter aumentado até agora. Então, assim, já é muita coisa, assim. Se o Cloudflare cair, muitos serviços vão ficar fora do ar. Inclusive, muita gente nem vai entender por que o serviço está fora do ar. Por que o meu aplicativo de comunicação não está funcionando? Porque uma empresa de infraestrutura teve algum problema, né? E no caso do Cloudflare, foi uma coisa... Eles soltaram um comunicado explicando o que aconteceu, né? Investigaram e tal. Eles disseram que foi... teve um erro de configuração na rede deles, né? E aí vários servidores do Cloudflare ao redor do mundo, inclusive nos data centers de São Paulo e de Porto Alegre, ficaram fora do ar. E aí eles perceberam que... Perceberam não, né? Eles já deviam estar meio loucos já. Mas o tráfego lá dentro caiu 50%. Ou seja, o Cloudflare nem caiu totalmente. E foi só por meia hora. E mesmo assim, já deu todo esse problema. Então, é bizarro, assim. E quando o Facebook teve aquele pau na API, não é a primeira vez que isso acontece, e um aplicativo bancário ficou fora do ar, eu fiquei, mas gente... O que tem a ver, né? Por que um banco usa a API do Facebook, sabe? E uma falha numa API do Facebook faz um aplicativo de banco parar de funcionar, né? Quanto a gente depende dessas empresas? Tá tudo muito interligado, né? E o Cloudflare, estatística de 10%, né, de 2018, pensar também que de lá pra cá o Cloudflare ficou muito popular com o serviço de DNS deles, né? Então tem muita gente que usa aí o 1.1.1 no roteador, né, porque é mais rápido e tal. Então, assim, eu acho que esse número deve ter subido bastante já nesses 2 anos aí. Com certeza. E olha que a gente tá falando de web, por exemplo, YouTube, quando você acessa no YouTube na internet, é web.
E vídeo a gente sabe que consome um puta tráfego. E o YouTube não usa Cloudflare. Então, assim, 10% no Cloudflare é muita coisa. Sei lá, tipo, não dá pra imaginar. Se fosse 10% da internet, seria pior ainda, porque daí consideraria peer-to-peer, enfim, outros protocolos. Mas aí, nesse caso, a gente tá falando de um problema de configuração, né? Redirecionou todo o tráfego para um roteador só, e aí ele não conseguiu, não aguentou, obviamente, né? Imagina, sozinho ter que lidar com todo o tráfego. Mas essa é uma das formas de dar problema, né? De cair a estrutura de internet. Quando a gente fala de, na verdade, acabar a internet, de parar a internet, acho que o pessoal fica pensando em apertar um botão lá, o kill switch, que desliga a internet inteira do mundo inteiro, né? Mas não é tão simples assim, né, Lucas? Eu até queria aí seus comentários sobre isso, você é o nosso autor aqui de Telecom. Quão difícil seria para alguém derrubar a internet, se alguém quiser, sei lá. Eu sei que todo dia tem alguém tentando, né? Tem alguém rompendo cabo, fazendo alguma coisa aí. Mas como é que funciona isso aí para o ouvinte entender também? Bom, a gente tem que entender que a internet é uma rede completamente descentralizada. Então não é igual aquele episódio de South Park que você simplesmente puxa o cabo de um roteador global e tudo para de funcionar. Não é bem assim que funciona. A gente tem vários pontos de troca de tráfego no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e as redes são um pouco redundantes. Então, se você precisa chegar de A até C, não necessariamente você vai ter que passar por B. Às vezes você vai ter que passar por X ou por Y. Então, por natureza, a gente sempre vai procurar uma rota alternativa. É claro que existem alguns pontos de troca de tráfego que são muito importantes. Dizem que Miami é responsável por cerca de 50% de todo o tráfego da América Latina. Nossa, então, caramba. Se você tiver alguma explosão, algum acidente, um terremoto que tenha rompimentos múltiplos de fibra ótica, você realmente pode afetar a conexão de vários lugares. Fica lento, mas não cai 100%, né? Tipo, se você, como você falou, para ir do A pro C, se o ponto B tem algum problema no roteador, quebra, rompe o fio, enfim, qualquer coisa, ele pode passar por outros nodes aí e vai chegar no destino do mesmo jeito. Agora é importante falar que a gente está falando sobre infraestrutura. Existem também causas políticas que podem causar interrupção no serviço de internet. Aqui no Brasil, a STF é o exemplo clássico, né, com o WhatsApp. Não, mas eu digo de interrupção geral. Eu acho que o exemplo mais forte é a Etiópia mesmo, que ficou semanas sem internet, porque a única empresa de redes é do próprio governo. Então, eles simplesmente ordenaram a interrupção do serviço de todo mundo numa época de protestos. Então, se você tem algum poder político sobre as redes, isso realmente pode atrapalhar o funcionamento. Mas falando da topologia, não. E é muito louco que, assim, a gente não recebe notícias de determinados lugares do mundo, né? E a África é um grande exemplo. A gente não sabe o que está acontecendo na África. É porque estão sem internet, né? Tem esse ponto também. Mas, assim, a Etiópia é o segundo país mais populoso da África. Tem 110 milhões de pessoas lá. Ficou 2 semanas sem internet. E ninguém ficou sabendo de nada. Claro que tem a soma de vários fatores, né? Tem um monopólio estatal, tem um governo autoritário e tem a situação política e social do país que tá bem complicada também. Mas assim, é claro que numa base mais local, né, por país, a gente já viu outros casos também. Lembro muito bem daquele caso clássico da Argélia, que, enfim, muitos países, eles têm uma prova, um exame nacional de ensino médio. Cada país tem um Enem. E, então talvez os alunos podem colar se eles tiverem acesso à internet, né? Então, vai deixar o cara com o celular ali, com o WhatsApp ligado e passando resposta pro outro? Não pode. Aí o que o país fez? Desligou a internet. Ficou 3 horas sem internet no país. Então, tipo... Prioridade. Já existia cola antes da internet. Né? Não, e aí você Vou perguntar pro meu pai como ele fazia. E aí você imagina o caos de ficar 3 horas sem internet, porque não é simplesmente você ficar sem seu WhatsApp, é você não conseguir comprar um pão na padaria, ou então, sei lá, ligar pra alguém. Então, eu acho que esse tipo de coisa é mais fácil acontecer em países menos desenvolvidos, né? Porque daí, por exemplo, aqui nas grandes cidades do Brasil, você vai pagar com seu cartão de crédito, sem internet não tem como fazer, né? A maquininha se conecta lá ao 3G e faz a transação. Mas em países em que, por exemplo, tem mais uso de dinheiro, ou sei lá, tem escambo, as pessoas ainda conseguiriam fazer.
fazer alguma coisa, mas prejudica bastante a comunicação, né? A gente tem que pensar realmente naquele mapa que eu tracei, né? Imaginar a internet como sendo um serviço essencial. Hoje, parte da nossa vida, em quase tudo que a gente faz, a internet está lá. Se não de forma direta ali, tipo, eu estou vendo alguma coisa na internet, de forma indireta, né? Aquele produto só chegou até mim, aquele produto só existe por conta da internet. Então, é esse exercício de imaginação que a gente tem que fazer. Então, você imagina também quem seria afetado no caso de uma rede de água e esgoto ser interrompida, né? Quem seria afetado se a eletricidade fosse interrompida? Com a internet não é diferente, né? Ela parece uma coisa superficial, mas no final das contas, como a maioria, né, do caso desses serviços essenciais, quem vai acabar sendo mais prejudicado pelo fim da internet, para acabar agora a internet, se cair a internet, se o governo falar, né, tirem tudo do ar, o mais afetado é justamente o mais pobre, o mais vulnerável, né, quem tá na batalha no dia a dia ali vendendo almoço para comer janta mesmo, né, para comprar janta, é quem vai sofrer mais, e não quem já tá morando na mansão rico, assistindo Netflix e jogando Xbox online, né. Eu acho que se a gente perder a internet no mundo pra sempre, a gente vai virar um eterno feudo e voltaremos às fazendas e vai ser isso aí. Vou preparar minha plantação aqui pra sobreviver a isso, porque não vai dar certo. Quem sabe Animal Crossing não é um treinamento pós-apocalíptico. E claro que apesar de a internet ser, né, ter bastante rotas alternativas, sempre tem, todos os dias, está acontecendo um monte de ataques de negação de serviço, né? Inclusive, aqui no Tecnoblog a gente passa por isso às vezes, o Mobilon do nada fala, a gente tá sendo atacado aqui, eu vou neutralizar esse ataque. Cara, Porque, nos últimos 2 meses foi tenso aqui. Eu tô almoçando, tipo, tem um ataque aqui, sabe? Como se fosse a coisa mais normal do mundo hoje em dia, né? E, de fato, se você pensar num ataque de negação de serviço que derruba servidores muito importantes, isso pode prejudicar bastante. Talvez não derrube a internet inteira, mas, por exemplo, aconteceu em 2016, né? Atacaram a Dyn, que é uma empresa de DNS que fornece serviços para um monte de empresas, incluindo, sei lá, Twitter, incluindo PayPal, GitHub, Netflix. E eles foram atacados, sofreram um dos maiores ataques de negação de serviço da história, ataques DDoS, mais de 1 terabit por segundo, porque tinha uma botnet de câmeras de segurança. O pessoal sequestrou câmeras de segurança IP e usou para atacar serviços online, e um deles foi a Dyn. E daí, tipo, vários serviços ficaram inacessíveis naquele dia. Foi bem complicado, assim, porque nada funcionava direito, tava tudo quebrado, assim, e é um exemplo de como um ataque, né, um ataque hacker pode afetar também. Geralmente o pessoal pensa que ataque é só para invadir um servidor e roubar dados, né? Vazar informação, mas tem esses ataques direcionados. Às vezes você tá com um problema num sistema, sei lá, de banco, que nem eu falei no começo, e o banco tá lento porque estão tentando acessar os servidores do banco, sabe? Então, eu já vi casos também eu acho que um exemplo clássico são os de hospitais que foram paralisados, mesmo que parcialmente, porque estavam tentando acessar os sistemas deles para talvez implantar um ransomware, alguma coisa do tipo, e naquele tráfego ali o pessoal não conseguia acessar prontuário eletrônico, não conseguia acessar a parte de exames, enfim, aí fica tudo paralisado, o atendimento todo fica paralisado, né? E esses pequenos ataques são bem comuns, né? Geralmente a gente tem divulgação de ataques grandes, a gente chega ao nosso conhecimento quando é um ataque grande, né? Alguma coisa que derruba vários serviços ou um serviço que é muito conhecido, mas tem pequenos ataques que vão sendo direcionados a alvos que não tem grande amplitude, de empresas pequenas mesmo, mas que estão a todo momento acontecendo. É bom quando a gente descobre só depois que teve um ataque e que deu tudo certo, a empresa conseguiu neutralizar, porque teve um caso da Amazon, eles conseguiram mitigar o maior ataque DDoS da história, foi 2,3 terabits por segundo. Isso aconteceu em fevereiro e a gente não percebeu porque eles conseguiram neutralizar, enfim, tem uma equipe, né? Imagino que eles devem sofrer muitos ataques todos os dias, mas esse foi muito fora de série. E quando a gente pensa, putz, tem um monte de banco falando que agora a gente tá na nuvem e tal, e não sei o que lá, provavelmente usa serviço da Amazon, por exemplo. E aí, né, se a Amazon não consegue conter esse ataque. Então, as empresas, elas têm que investir bastante. É mais ou menos a história do avião, né? Tipo,
Eu já vi uma vez, acho que numa entrevista para um jornal, não lembro exatamente, de um piloto falando, perguntaram para um piloto de avião o que ele achava do pessoal que, após um voo meio complicado, o pessoal começava a bater palma, né? Ele falou, cara, olha, a gente não acha nada porque às vezes a gente tá pilotando num dia que tá aparentemente normal, o céu tá limpo, não tem nenhuma turbulência nem nada, e a gente foi uma luta para manter a operação tranquila porque teve um problema no sistema tal ou no sistema Y, e quando o avião pousou normalmente, mas os passageiros nem ficaram sabendo que a gente teve todos aqueles problemas, porque a gente atuou justamente para resolver. Quer dizer, então, a gente pode traçar esse paralelo com a internet, né? Às vezes está acontecendo uma coisa bem grande e a gente não percebe porque conseguiram mitigar. O Riga falou isso aí, né? Que é melhor quando acontece você nem ficou sabendo. No caso do avião, inclusive. Com certeza. Principalmente. Aí você prefiro ficar sabendo da internet e não do avião, se tivesse que escolher. Pois é, se o piloto fosse... se ele tivesse o ego grande e quisesse palmas, ele ia contar pra todo mundo, olha, tivemos um grande problema aqui, ficamos sem um motor, alguma coisa, mas conseguimos pousar. Você imagina o desespero do pessoal, né? Tipo... a função dele é essa, né? Fingir que tá tudo bem, mesmo quando tudo não está bem, né? Se ele falasse isso no meio do voo, ia ser igual aquela tirinha da Turma da Mônica que o Cebolinha pergunta, o que está acontecendo? E todo mundo fica em pânico, né? Eu não sei. Mas aí, você vê, de novo dá pra traçar um paralelo à internet, que, por exemplo, vamos pegar o Bradesco, por exemplo. O Bradesco fala, olha, vocês não notaram nada, hoje vocês conseguiram acessar a internet tranquilamente, o Internet Bank, o aplicativo, conseguiram fazer pagamentos, conseguiram transferir dinheiro, etc. Mas a gente passou por um grande ataque hoje, só que a gente conseguiu mitigar. Sabe, o pessoal ia ficar meio desconfiado, né? É que nem quando, um tempo atrás, teve aquele problema do Nubank, que o pessoal começou a sumir dinheiro da conta do pessoal do Nubank, porque teve um problema lá com a Caixa, e aqueles valores do auxílio emergencial e tudo mais, e teve gente que não foi afetada e começou a tirar dinheiro da conta deles, com medo de que o problema se expandisse e afetasse que não tinha nenhuma ligação, não tinha feito nenhuma operação com o saque emergencial. Quer dizer, vai gerando uma reação em cadeia, né? O pessoal vai ficando em histeria e entra em pânico, começa a agir de maneira pouco racional. Então, de novo, né? A mesma situação do piloto. É melhor não falar que aconteceu uma coisa grave porque vai dar merda, o pessoal vai ficar desconfiado. A gente tá falando de como a gente é dependente da internet pra tudo, né? E hoje em dia até a nossa TV também já chega o sinal pela internet, com IPTV e tudo mais. Mas ainda tem algumas coisas que não podem ser feitas, né? Por exemplo, as mesmas empresas que fornecem o sinal de TV, que faz a infraestrutura, elas não podem transmitir canais pela internet, né, Lucas? Bom, esse é um assunto nebuloso que está em discussão. No final das contas, teve toda uma treta entre a Claro e a Fox, que a Fox vendia os seus canais lineares, ou seja, os mesmos canais da TV por assinatura, direto para o consumidor pela internet. A Claro entrou com uma denúncia para a Anatel para questionar se isso era permitido ou não. No final das contas, a Anatel decidiu que o que a Fox estava fazendo era irregular, proibiu. Depois a Fox entrou na justiça, derrubou a liminar, e aí a Anatel entrou na justiça de novo, derrubou a liminar, e a gente ficou nesse ping-pong por muito tempo. Mas finalmente parece que a gente está enxergando um fim no horizonte. A Anatel já sinalizou que pretende mudar a lei do SEAC, que é a lei que regulamenta o serviço de TV por assinatura, para deixar claro que TV por streaming, serviços de streaming não são considerados TV por assinatura. E isso vai gerar uma reviravolta muito grande no mercado. O que a gente tem hoje são canais que fazem isso de forma bem isolada, né? Então, se você já é assinante da TV por assinatura, da Claro, da Oi, enfim, você tem, sei lá, canais da Globosat. Tem Globo News. Daí você consegue baixar o aplicativo da Globosat Play, Globo News Play, logar com a sua conta, e é um saco, porque pra mim eu sempre tenho que relogar. Ele cai toda semana, você tem que logar de novo. É muito ruim, Globo, melhor é isso aí. Então, parece que eu tô roubando o negócio, sabe? Eu sou cliente, eu pago por esse negócio, eu quero usar. Mas não tem um aplicativo ali que você simplesmente pode ir lá e acessar o que você assistiria na TV normal, né? No seu celular, por exemplo, né? Então, é uma coisa que poderia facilitar bastante, né? Pelo menos não legalmente, né?
Se houver essa flexibilização, a Globo vai poder vender, por exemplo, o acesso a todo o Globosat Play pela internet, para qualquer pessoa, sem uma assinatura vinculada a uma operadora de TV por assinatura. E isso é muito legal, porque você não vai precisar assinar todos aqueles canais inúteis de decoração para você simplesmente assistir a Globo News. Então, a gente está migrando o modelo de cobrança de TV por assinatura. Mas vocês não acham também que elas iam acabar transferindo esse modelo pro streaming, pro aplicativo também? Pode ser que sim e pode ser que não. A partir do momento que as programadoras estariam liberadas para vender o conteúdo direto para o consumidor, a gente talvez encontrariam alguns pacotes que acumulem diferentes tipos de canais, mas eu conseguiria, por exemplo, assinar somente o Fox Sports ou então somente a Sport TV. Eu digo porque é o seguinte, esse formato do bundle, ele não é necessariamente por conta da lei ou por conta do modelo da infra via cabo, via satélite, enfim. O formato do bundle é mais por questões econômicas, né, para viabilizar o modelo de negócios. É por isso que a gente tem um monte de canal, que nem você falou, que tá só de enfeite lá, né? O canal do Boi, que acho que só o Alecrim assiste aqui. O Alecrim que é o cara do Globo Rural aqui, né, Alecrim? Não, é só o Globo Rural que eu assisto. O canal do Boi é muito ruim. Mas esse tipo de canal só tá lá porque, assim, se você fosse separar e quebrar em assine por canais, ninguém ia assinar, né? Mas quando, por exemplo, se você oferecer 3 canais por R$20, mas em vez disso você oferecer esses 3 canais separados e cada um por R$10, as pessoas não iriam pagar R$10 em cada um dos canais, né? Então elas não iriam assinar todos. Então ela acaba assinando um canal só. Nesse caso, né? Ela assina por R$10. Mas se você oferece 3 por 20, aí a pessoa acaba assinando esses 3 por R$20, né? Então esse esquema de fazer bundle, ele faz muito sucesso pelo modelo de negócio. Você assina ali porque você quer ter 5 canais, junto vem 200. Mas se você pudesse assinar individual esses 5 canais, primeiro que eles seriam muito mais caros e segundo que os outros canais nem existiriam mais, né? Mas é aquela coisa, você não necessariamente quer todos os canais. Vamos supor que eu esteja procurando uma operadora focada em canais internacionais. Às vezes esses canais só estão no pacote mais caro e eu só quero 4 ou 5 opções. Que talvez em outra operadora ele me venda um pacote separado deles. Essa mudança no modelo, além de permitir uma cobrança um pouco mais livre por parte das programadoras, atrai até mesmo as próprias operadoras. Porque a gente entra numa questão toda de tributação e regulamentação. Porque enquanto o serviço de TV por assinatura, ele é regido pela lei do SEAC, então tem obrigações de conteúdo, você tem que ter X% da programação de conteúdo nacional, você tem que ter obrigação de qualidade, então se o serviço não funcionar por um determinado momento, você tem que ressarcir o consumidor, você tem que prestar suporte em no máximo X horas, tem que pagar também vários impostos, como o ICMS, que é o imposto estadual, e taxas como Condecine, FUST e Funtel. Enquanto serviços de streaming, eles pagam apenas os tributos comuns. Então eles pagam PIS, COFINS, que talvez agora com a reforma tributária suba em mais de 228% no setor de telecomunicações, e pagam também o ISS. Então a carga tributária de serviços é bem menor do que de TV por assinatura. E me estranha que essa lei do SEAC, ela foi aprovada em 2011, né? Então não é uma lei tão antiga, não é uma coisa, sei lá, da década de 90, mas parece que ela envelheceu muito rápido, né? E não acompanhou essa evolução que a gente teve em distribuição de conteúdo, em como a gente consome conteúdo, porque tem muitas coisas que parece que, nossa, mas por que isso existe, né? Quem que teve essa ideia e tal? E parece que não faz sentido na nossa cabeça, mas é uma lei até que recente. E na época que a lei do SEAC foi aprovada, ela fazia um certo sentido, que era para evitar monopólios de canais por determinadas operadoras. Então, a partir do momento que você proíbe a propriedade cruzada, você impede, por exemplo, que uma Sky seja a distribuidora exclusiva do Premiere. Então você permite que outras operadoras também incluam esse tipo de programação. Antigamente, os canais Globosat eram restritos apenas para a NET e para a Sky. Quando surgiu a TVA, por exemplo, não tinham vários dos canais que tinham em outras operadoras. Eles tinham um contrato de exclusividade porque a própria Globo era acionista da NET e tinha algum contrato também com a Sky. E isso acabou. Então, mas será que vai demorar muito pra isso acontecer, pra isso avançar? Porque a gente já viu alguma coisa ali, né? A Anatel tinha proibido a Fox de vender o serviço, mas agora voltaram atrás, derrubaram essa cautelar.
Como que tá essa questão? O noticiário de telecomunicações diz que isso deve ser definido na próxima reunião do Conselho Diretor, agora em agosto. E se realmente houver uma aceitação de que serviços de streaming não são TV por assinatura, a gente já tem sinalizações da Claro e da Oi de uma possível migração para essa modalidade. Em vez de você simplesmente assinar uma Oi TV ou uma Claro TV, uma NET, você vai assinar o pacote, o NetNow, o Vivo Play, o Oi Play, instalar na sua Smart TV e você vai ter a programação linear a partir daí. Para a operadora vai ser vantajoso porque ela vai economizar com impostos, vai também economizar com infraestrutura, então não vai ter que enviar um técnico para sua casa, não vai ter que passar cabo, não vai ter que arcar com equipamento, decodificador nem nada do tipo. Então essa definição é muito aguardada pelas operadoras e eu acredito que para os usuários também vai ser muito importante. Eu penso que na condição de usuário seria interessante, por exemplo, tá, beleza, eu tenho esse pacote que eu uso na minha Smart TV, mas, sei lá, eu tô viajando e eu posso assistir no meu notebook ou no meu smartphone, por exemplo. Acho que essa flexibilidade seria legal também, né? Não sei se estaria incluído isso também em todas essas mudanças. Fora o tanto que você economizaria com ponto adicional. Porque às vezes você mora... bem lembrado, né? Porque hoje ainda vigora aquela coisa, você tem uma TV na sua sala, se quiser colocar na TV do seu quarto, tem que pagar ponto adicional, né? Seria com streaming você compraria pelo acesso simultâneo. Então, às vezes você quer apenas uma transmissão simultânea, você sempre assiste a apenas um cômodo da sua casa, você não precisa pagar por 2 transmissões. Agora eu só quero ver a latência dessa transmissão pela internet, né? O pessoal vai gritar gol depois de 20 segundos que essa TV pela internet, né, transmitir o maldito gol. Mas além disso, tem acontecido outras coisas em telecomunicações. Acho que o assunto mais quente é a questão da Oi, né? A Oi pediu recuperação judicial, tá se recuperando aí. E tem empresas interessadas em comprar a divisão móvel da Oi. Acho que uma das propostas que estava todo mundo esperando para ver o que ia acontecer era da Claro, da TIM e da Vivo, né? As 3 empresas lançaram ali uma oferta conjunta, mas no final das contas veio uma empresa que eu nem sabia que existia, assim. A Highline, ela é uma provedora de infraestrutura. O cliente deles são operadoras de telefonia móvel. Eles oferecem cobertura móvel dentro de shoppings, topos de prédios e também infraestruturas para antenas, né, as torres. E parece que ela está querendo investir um pouco mais em redes móveis. Eles querem comprar a Oi para transformar ela numa rede neutra. É uma jogada bem inusitada e inovadora no mercado brasileiro, mas que é uma alternativa para a gente não perder, ao menos por enquanto, uma operadora de atuação nacional. E aí essa rede neutra funciona como? Ele revende o espectro para as outras operadoras em locais que elas estão precisando de mais espaço, é isso? A proposta da Highline é comprar a Oi e ficar apenas com a infraestrutura. Ela depois iria vender os clientes para outras operadoras e também as licenças de espectro da Anatel. Então ela aproveitaria basicamente todos os equipamentos e ativos imóveis dela para poder fornecer infraestrutura para quem comprasse a carteira de clientes de espectro. Então ela, com essa rede neutra, ela poderia incluir mais 4 ou 5 operadoras utilizando a mesma infraestrutura e capitalizaria em cima do aluguel. Isso vale a pena para as operadoras? Tipo, se uma Claro tiver com falta sobrecarregada ali num bairro de São Paulo tal, ela consegue alugar um pedaço dessa rede neutra para suprir a demanda, é isso? É exatamente isso. E daria para fazer tipo um load balancing, tipo numa Amazon AWS da vida, que tipo, se tiver mais tráfego você aumenta, se tiver menos tráfego você diminui? Eu não sei exatamente como que seriam nessa questão técnica, eu não sei o que a Highline está disposta realmente a oferecer. Agora, todas as operadoras têm buscado alternativas de compartilhamento, porque isso reduz custo. Então, talvez numa região mais central, como São Paulo, seja estratégico para a Claro manter suas próprias torres. Agora, se ela for para o interior do Paraná, por exemplo, numa cidade minúscula com menos de 30 mil habitantes, a Claro teria obrigações de cobertura e não necessariamente é um alvo vantajoso para ela de manter toda uma infraestrutura. E para isso a rede neutra seria interessante, porque iria diminuir o custo para as operadoras, mantendo um serviço bem similar ao que ela teria se montasse toda a sua rede ali. Nos últimos anos a gente vem noticiando também compartilhamento de antenas, né? A TIM tem feito bastante isso, e é você utilizar
que nem nesse caso, né, de cidades pequenas, 30 mil habitantes, a mesma infra, várias operadoras ali fecham um acordo e conseguem compartilhar essa infra. É vantajoso porque você não precisa chegar ali e se posicionar fisicamente com o equipamento, sendo que você ainda não tem uma clientela grande ou nunca vai ter, porque a cidade é muito pequena, né? E nesse caso faria sentido porque é uma infra só que pode ser alugada para todas. Então dá para falar oficialmente que você está na cidade e você vai aumentando o seu aluguel conforme a sua carteira de clientes aumenta na cidade. Se não aumentar, você não está gastando com isso, né? É exatamente isso. E a rede neutra, ela é sempre uma boa alternativa. Quando realmente a necessidade se escalar, a operadora pode criar sua própria infraestrutura e ter isso como um diferencial. Agora, ela pode usar a capacidade ociosa de uma outra operadora, de um outro fornecedor, para simplesmente se manter por ali e marcar presença. A gente vai ouvir falar muito sobre redes neutras aqui no Brasil nos próximos anos. A própria Oi procura um sócio para expandir a rede de fibra ótica pelo Brasil e também dividir a capacidade ociosa com outra operadora, né? A TIM também fala a mesma coisa sobre a rede da TIM Live, então é algo que a gente vai ver aí nos próximos anos. Para o consumidor vai ser interessante, porque ele vai ter mais uma opção de concorrência. Agora, a rede neutra também pode preocupar, porque se ela for a única opção, pode acabar meio, de certa forma, inflando o preço para as operadoras. Enfim, pode não ser uma opção 100% viável a longo prazo. A gente realmente tem que ver como o mercado se comporta a partir de aí. Porque no começo do episódio a gente estava falando de um mundo sem internet. Se de repente essa rede neutra cai por algum motivo, todos os serviços que estão ali vão cair de tabela, né? Então tem essa desvantagem também. Por outro lado, tem uma questão de competitividade. Você falou agora há pouco do exemplo de uma cidade pequena, de 30 mil habitantes. Por acaso, eu tenho a minha família, eu moro em São Paulo, mas a minha família vive numa cidade de 20 mil habitantes, lá no interior do Paraná. E ali naquela região é comum você ter só uma operadora, porque é a única operadora que funciona por ali. Então, se você consegue, mesmo que a estrutura seja a mesma, mas você consegue ter mais operadoras ali, você tem mais liberdade para escolher a operadora que tem um plano que oferece mais vantagens para você, ou que de repente tem um pacote de serviços que é mais vantajoso, etc. Então, sempre vai ter isso, né? São dois pesos, né? Você vai ter os prós e os contras, né? Mas eu acho que nesse caso, pelo menos uma olhada inicial, parece ser mais vantajoso do que desvantajoso pro consumidor. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. Manda pra gente seu comentário lá na comunidade.tecnoblog.net e conta pra gente de como você acha que seria o mundo se a internet parasse de funcionar agora. O que vocês identificam aí na rotina de vocês que não tem jeito, se a internet parar, ferrou de vez. Você pode comentar também pelo Twitter, só usar a hashtag Tecnocast ou marcar o @Tecnocast. Se quiser continuar a conversa com a gente nas redes sociais, em todas eu sou @Mobilon, @Paulo Riga, @ealecrim e @Lucas Braga. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. tchau. Falou! Até mais. Vamos lá, que ó, a memória tá horrível. Eu já pensei numa intro, mas acho que eu já esqueci. Eu até botei uma sinopse aí pra te ajudar. Mas que tá muito grande. Esse aí é o post. O post tá pronto, obrigado. De nada. Até fechou aqui a pauta. Ô, droga. Mobilon, você tem que registrar como marca registrada. Só você pode usar seu nome. Já virou uma coisa comercial. É igual o Riga, ninguém mais pode ser Riga. O problema de Lucas Braga é que tem um jogador de futebol que chama Lucas Braga. O detalhe é que eu procurei Mobilon no Google, apareceu assim, pesquisa relacionada, uma foto do Paulo Riga. Tá assim já. A rede elétrica, tá ligado? Via internet, ela se comunica, ela se compensa ali em caso de queda e tal. O celular do Lucas também tá na internet. Pior que o celular tá no silencioso, mas o relógio não. Pronto, agora vai. Interrupção no serviço de internet. Aqui no Brasil é STF com WhatsApp, é o exemplo clássico, né? Mas clássico ficou feio. Oh, meu Deus.